Olá, queridos colegas, queridos alunos do segundo ano, tudo bem? Estamos ausentes, né? Mas devemos estar sempre estudando. Semana passada eu mandei para vocês um material, uma videoaula, que era sobre a parte de determinantes, e mandei também uma lista de exercícios do próprio livro. Depois eu vou fazer uma correção de algumas questões. Mas eu queria aproveitar para compartilhar alguns ensinamentos sobre determinante. Eu acho que é importante e eu queria enviar para vocês esse material, tá bom? Então, de forma geral, o determinante ele é um número. Deixa eu passar o próximo slide que vocês vão entender. De forma geral, o determinante ele é um número que está associado a uma matriz, como a gente pode perceber aqui, um número associado a uma matriz. Então, o que a gente tem? O determinante, ele tem algumas aplicações, mas só lá mais para o final, quando a gente entende o cálculo do determinante, é que a gente vai entender qual a sua função. Inicialmente me parece um estudo assim meio que esquisito, mas de fato ele é importante, haja vista fazer parte do currículo do segundo ano. E então a questão é como calcular. Então, três matrizes especiais a gente poderia destacar. Um primeiro destaque, até está marcado aí, seria o seguinte: é que o determinante ele é calculado apenas de matrizes quadradas. Matriz 2 por 2, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. É tanto que a gente lembra que a gente diz uma matriz quadrada de ordem 1, uma matriz quadrada de ordem 2, né, de segunda ordem, de terceira ordem, e também tem de quarta ordem em diante, só que existem algumas regras específicas, e na maioria das questões as matrizes ou de segunda ordem ou de terceira ordem. Mas lembra que o que nós queremos encontrar é um número, que esse número vai estar associado a essa matriz, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos para a gente poder pensar sobre eles. Primeiro, uma matriz de primeira ordem, determinante de matriz de primeira ordem. Ora, meus amigos, se o determinante de uma matriz ele é um número que está associado a uma matriz, observe que essa matriz aqui é uma matriz 1 por 1, só tem um elemento, uma linha e uma coluna. O determinante dela é ele mesmo. Então, por isso que diz o seguinte: o determinante da matriz quadrada de ordem 1, o determinante da matriz de primeira ordem é igual ao próprio elemento da matriz. Então, esse é um caso que, na verdade, não se estuda, porque não tem o que fazer, é o próprio elemento, tá bom? Uma outra coisa também é o de segunda ordem. Esse já é um pouco mais interessante, porque veja o seguinte: como é que a gente calcula o determinante de uma matriz de segunda ordem? Então veja, aqui diz o seguinte: o determinante de uma matriz de segunda ordem é igual à diferença entre, observe, a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Lembra, pessoal, nós já comentamos sobre isso. O que é diagonal principal? São esses elementos aqui. O que é diagonal secundária? São esses elementos aqui. Aqui é a diagonal principal. Aqui é a diagonal principal. E aqui são os elementos da diagonal secundária. A gente já tinha visto isso, né? Então, como é que eu calculo o determinante de uma matriz de segunda ordem? Produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 4, 8, tá aqui, menos, não esquecer que é a diferença, menos produto dos elementos da diagonal secundária. Menos 3 vezes menos 1, que dá 3, por isso que fica 8 menos 3, que dá igual a 5. Tá bom? Então é bem simples, determinante de matriz de segunda ordem. Produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Tá bom? Ok. Mais um exemplo. Calcular o determinante da matriz 2 por 2, 7, 2, 3, 5. 7 vezes 5 menos 3 vezes 2. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 2, 6. 35 menos 6, 29.
Então, a gente diz que o 29 é o determinante da matriz associada, da matriz associada a esse determinante. Ok? É bem simples. Agora, de terceira ordem, tem várias formas de fazer, mas aqui tem uma forma chamada regra de Sarris. Regra de Sarris, Sarrus. Como é que a gente vai fazer isso? Então, primeiro, ao lado direito da matriz, copiam-se as duas primeiras colunas. Depois, multiplicam-se os elementos da diagonal principal, na mesma direção da diagonal principal, multiplicam os elementos das outras duas filas da direita. E depois da diagonal secundária, elementos das filas paralelas a ela. O determinante da matriz é a subtração dos produtos obtidos por 2 e 3. Gente, na prática é isso aqui. Aqui está uma matriz 3 por 3. O que a gente vai fazer para poder calcular esse determinante? A primeira coisa é o seguinte, observe, pego as duas primeiras colunas, isso aqui é importante vocês saberem, pego as duas primeiras colunas, essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, e repito elas aqui, ó. Os elementos da primeira coluna estão aqui e os elementos da segunda coluna estão aqui, certo? Vou apagar para poder não interferir na explicação. Ok, então feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Observe, a diagonal principal era essa, 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Então, eu formo agora numa linguagem corriqueira, seriam três diagonais principais. A primeira, 1, 2 e 5, a segunda, 2, 4 e menos 1, e a terceira, 3, 0 e 3. O que é que eu faço com esses três elementos? Eu vou multiplicar esses elementos, tá bom? De forma semelhante, ele coloca esse sinal de mais, mas isso é desnecessário. De forma semelhante, você tem as diagonais secundárias. Ó, a primeira diagonal secundária, que era a que já existia, que era essa, certo? 3, 2 e menos 1. Então, agora nós temos três diagonais secundárias. 3, 2 e menos 1, 1, 4 e 3, 2, 0 e 3. Então, eu também multiplico esses elementos. Observe, eu vou multiplicar 3 a 3. Esses 3 eu multiplico, esses 3 eu multiplico e esses 3 eu multiplico. E eu vou colocar as respostas aqui. Esses 3 eu multiplico, esses 3 eu multiplico e esses 3 eu multiplico. Então, olha o que que acontece. Quando você faz isso, você tem o seguinte, preste atenção. A soma dessas respostas, vamos só confirmar o seguinte, ó. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, está aqui o 10. Depois, 2 vezes 4, 8, vezes menos 1 dá menos 8. E 3 vezes 0 dá 0, vezes 3 dá 0. Então, quando dá 0, só está aqui. O que que acontece? Da mesma forma que era na diagonal, na matriz 2 por 2, nós vamos pegar a soma desses três elementos e subtrair da soma desses três elementos. Então, gente, observe, aqui eu já coloquei os sinais de menos. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou já mudar o sinal. Na prática, 3 vezes 2, 6 vezes menos 1 dá menos 6. Eu já trago para aqui mais 6. 1 vezes 4, 8 vezes 3, 12. Perdão, 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Menos 12. Já trago para cá menos 12. E 2 vezes 0 dá 0. Vezes 3 dá 0. Veio para cá o 0. E aí, então, eu somo e tenho a resposta final, que é o determinante. 10 menos 8 dá 2. 2 mais 6, 12. 10 menos 8 dá 2. 2 mais 6, 8. 8 menos 12 dá menos 4. Então, esse é o determinante da matriz proposta. Então, lembre, o que é que a gente faz para as próximas questões? O 3 por 3 é o mais utilizado, então lembra disso. Pego as duas primeiras colunas, repito aqui na frente e faço agora 3 diagonais para a direita e 3 diagonais para a esquerda. Depois de feito isso, a gente então multiplica as triplas, produto das triplas, produto das triplas, produto das triplas, depois produto dessas, produto dessas, produto dessas, a soma disso menos a soma disso é o determinante dessa matriz, tá bom? Vou pegar mais um exemplozinho, tá aqui, ó.
Peguei as duas primeiras colunas e só repeti aqui, tá bom? E aí eu faço as triplas para a direita, as triplas para a esquerda. Observe, primeira tripla, segunda tripla, terceira tripla. Voltando a primeira, a segunda e a terceira. E aí então veja, ó, produto da primeira, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes 3 dá 1, dá menos 1. 3 vezes 5 dá 15, vezes 1 dá 15. Só colocar aqui as respostas. Está aqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes 3 dá menos 3. E 3 vezes 5... 3 vezes 5 dá 15, vezes 1 dá 15. Está aqui, certo? Agora, voltando, 3 vezes 2, 6, vezes 3, 18. Lembra, vai com o sinal contrário, menos 18. 2 vezes 1, 2, vezes 1 dá 2, menos 2. Menos 1 vezes 5, menos 1 vezes 5 dá menos 5, vezes 4 dá menos 20, só que você traz para cá mais 20. Faz essa operação, o determinante é menos 28. Segundo exemplo, mesmo procedimento. Pego, repito as duas primeiras colunas e faço o procedimento que nós acabamos de fazer. 3 diagonais para a direita, 3 diagonais para a esquerda, o produto e a soma, obtendo então o 30. Ok? Ok. Algumas propriedades importantes para a gente poder então ver. Determinante é nulo quando você tem uma fila ou uma linha ou uma coluna que sejam exatamente zero. Observe, se tem uma linha toda zero, então nós temos que o determinante já é zero. Se tem uma linha que é zero, o determinante eu já sei que ele é zero, ok? Outra situação que o determinante é zero é só você colocar a primeira coluna. Você observe que a coluna é nula. Se a coluna é nula, então eu já sei automaticamente que o determinante é zero, ok? Matriz transposta. Lembra lá que a matriz transposta primeiro calculando o determinante dessa matriz. A gente já sabe como é que faz. Agora, o que é a matriz transposta? Lembra que a transposta é pegar a coluna e colocar na linha. Então, ó, 2, 5, 3, vai para a linha 2, 5, 3. E assim acontece com as outras. Qual é a relação entre os determinantes? Vamos dar uma olhadinha. Calcula os determinantes, a mesma coisa, tá certo? Então, o determinante da matriz transposta, ele é igual ao determinante da matriz original. Tá bom, meus amigos? Uma observaçãozinha também importante. Os determinantes, eles são iguais. Mais uma, esse é um teorema, ele é importante porque ele diz o seguinte: se você quer o determinante do produto de duas matrizes, a gente aprendeu a multiplicar matrizes, então não precisa nem calcular o produto delas, nós vimos que é muito trabalhoso calcular o produto de matriz. Então o que é que a gente faz? Calcula os determinantes separadamente e apenas efetua o produto dessas respostas, tá bem? É um teorema chamado teorema de Binet. Então tá aí, ó. Calculo os determinantes separados, calculei o determinante da A deu 10, da B deu 6. Lembra que é diagonal principal menos diagonal secundária. E aí o produto entre 10 e 6, 60. Tá bom? Não precisa fazer o produto das matrizes para calcular o determinante. Você pode calcular antes e depois só fazer o produto dos determinantes. Ok? Muito bem. Esse daqui ele coloca o seguinte, ó, o determinante dessa matriz dá 11, o determinante dessa matriz dá 10. Qual é o determinante do produto? A gente já sabe, não precisa multiplicar para poder obter o determinante do produto. Basta multiplicar o produto dos determinantes, tá bom? Para obter o determinante final. Pode passar, depois vocês podem ver isso aqui direitinho. E aqui vem uma matriz especial chamada matriz de Van der Monde. Aparece pouco. A característica da matriz de Van der Monde é que você tem aqui, ó, a característica da matriz de Van der Monde é você ter as colunas, elas estão em potências. Observe, a primeira coluna é uma potência de 2, a segunda coluna é uma potência de 3, a terceira coluna é uma potência de 5 e a quarta coluna é uma potência de 7.
Então, o que é que o Vandermonde propõe? É que você pegue esses elementos dessa linha, que é a linha onde estão as bases das potências, certo? E você faça, então, a seguinte conta. Olha a conta que ele propõe. Você faz o produto das diferenças 2 a 2. Que é isso? Vamos subtrair, ó. 3 menos 2, vezes 5 menos 3, vezes 5 menos 2, vezes 7 menos 5, 7 menos 3, 7 menos 2. É uma forma rápida de calcular esse determinante. Veja uma coisa interessante. Pode ser que não apareça, mas se aparece uma matriz 4 por 4, que é esse caso aí, existem regras para calcular a matriz 4 por 4, mas é muito complicado, muito complicado. Então, quando acontece a matriz de Vandermonde, é melhor você calcular por essa forma aí, certo? Lembre, quando é que a matriz de Vandermonde, quando é que ela tem essa característica? Quando ou as linhas ou as colunas são em forma de potência. Nesse exemplo aí são as colunas. A primeira potência de 2, a segunda potência de 3, a terceira potência de 5 e a quarta uma potência de 7. Tá bom? Então, você calcula o produto e depois calcula as diferenças. 3 menos 2 dá 1, 5 menos 2 dá 3, 5 menos 3, 2, 7 menos 2, 5, 7 menos 3, 4, 7 menos 5, 2. E você, então, tem o resultado desse determinante. Tá bom, meus amigos? E aí, encerramos aqui, tá bom? É verdade que na sala de aula é bem melhor, a gente pode interagir com vocês. Eu já estou imaginando aqui alguns alunos perguntando, outros dizendo que não entendeu foi nada, que é uma prática de alguns alunos. Eles gostam de dizer que não entenderam, mas a gente vai se virando como pode, se aperfeiçoando. É também um tempo de crescimento, um tempo de aperfeiçoamento, tá bom? Quero que se esforcem. Depois dessa videoaula, se quiser voltar àquela lista que eu passei do livro, seria interessante, porque aí pelo menos vocês teriam esse material para ajudar vocês na resolução. Tá bom? Não julgue que o conteúdo não é importante, sempre vai ser importante. E é por isso que os bons alunos aprendem de tudo. Os bons alunos aprendem de tudo. Então, vê essa videoaula, volta lá, resolve as questões e depois a gente passa mais algum exercício para poder vocês fazerem, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e depois eu volto a postar novas videoaulas para vocês, tá ok? Grande abraço, queridos!